Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Absalom Lima e hoje nós vamos falar a respeito de gráficos de pizza. Você já precisou fazer um gráfico de pizza e sentiu muito confuso ali na hora de configurar essas questões, detalhes ali, né? Como fazer, para que serve esse gráfico de pizza, quando que eu devo utilizar? Essas são dúvidas muito comuns. Ok? Então, antes de começarmos, eu vou te pedir, se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva aqui embaixo aqui, ative as notificações para que toda vez que a gente postar um novo vídeo, você receba ele aí imediatamente, né? Que você consiga acompanhar o nosso canal aí com as dicas que nós vamos passando aí constantemente. Beleza? Então vamos lá. Aqui na planilha, nós temos aqui uma planilha de vendas que a gente já vem utilizando no canal há algum tempo. Eu vou estar disponibilizando ela para que você consiga também fazer as suas brincadeiras aí, entrar, fazer alguns testes aí, e ela serve de base para que você dê continuidade aí no aprendizado que vem sendo desenvolvido aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho uma informação. E para que serve o gráfico de pizza? O gráfico de pizza, ele vai servir para que você consiga mostrar a evolução de alguma coisa, mas precisa ser 100%. O que eu quero dizer? Toda vez que eu quero mostrar 100% da minha população ou 100% da minha informação, eu consigo utilizar o gráfico de pizza. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui nessa tabela minha, eu criei uma tabela de vendas que pega aqui de janeiro a junho todas as vendas e eu inseri aqui, por exemplo, tem aqui informação de trimestre, tem o mês a mês, tem o cliente, CNPJ, estado e o produto. Então eu consigo, por exemplo, aqui falar o seguinte: onde estão concentradas as minhas vendas? Em qual estado está a maior quantidade de vendas que eu tenho? Então vamos lá. Eu vou selecionar todo o gráfico, né? Eu posso fazer assim, selecionando todo o gráfico, e aí eu venho em inserir, e aí eu vou inserir aqui um gráfico de pizza, ok? Então selecionei toda a tabela, eu vou inserir um gráfico e um gráfico de pizza. Veja que eu tenho vários modelos de gráficos, ok? Então é tipo, eu consigo fazer aqui, né? E, e criar o meu gráfico de pizza. Eu posso fazer ele 2D ou 3D. Isso vai depender da maneira como eu quero fazer. E eu consigo fazer aqui mais gráficos também. E tem a opção de fazer ele em rosca apenas. Ok? Então vou clicar aqui em mais gráficos. Ele vai abrir aqui, ó, a opção. Tá vendo? Então eu consigo aqui ir selecionando o que eu quero. Então eu consigo pegar aqui, vou selecionar, mas eu tenho outra opção também, que é fazer a tabela dinâmica. E nós vamos usar essa estrutura. Primeiro fazer uma tabela dinâmica, porque eu quero primeiro trabalhar essa tabela. Então eu vou jogar ela aqui para uma nova planilha. E nessa nova planilha eu vou dizer o seguinte: eu quero que traga para mim o estado onde ele está e o valor total de venda nesse período, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é montar a tabela dinâmica e lembrando sempre o seguinte: venho aqui no design, venho em layout do relatório, vou mandar mostrar em formato de tabela, ver que ele já altera aqui em cima no cabeçalho, ok? Vou voltar aqui também e vou pedir para repetir os dados do rótulo, porque se tiver mais alguma coisa inserida aqui, ele consegue pegar. É, e aqui veja que eu tenho uma linha de totais gerais, eu não quero ela agora, então eu posso vir aqui e desabilitar. Eu posso habilitar somente para coluna ou para linha, mas nesse caso eu vou desabilitar os dois, eu quero só trazer a informação, ok?
E subtotais aqui eu vou pôr para não mostrar, porque se eu trouxer mais alguma informação, vou dar um exemplo para vocês. Se eu trouxer aqui, por exemplo, o cliente. Olha, observe que ele vai abrir o cliente aqui para mim. Se eu deixasse aqui, ó, mostrar todos os subtotais, ele iria totalizando aqui, tá vendo? Então eu venho e não mostro os subtotais, beleza? E vou tirar aqui o cliente, nesse caso para mim não interessa. Então a primeira situação de um gráfico de pizza que eu vou ter, e aí eu quero mostrar que é 100% da informação, eu tenho um total aqui de 44.590 mil, 44 milhões, né? 590 mil. Vamos aqui na tabela de venda, vamos confirmar se o valor total tá coerente. Veja que ele também fecha nos 44.590. Volta aqui na minha planilha onde vai estar sendo realizado o gráfico. E aí agora eu vou inserir o gráfico de pizza. Ok? Então vim cá, vou colocar, olha, eu posso ir escolhendo e agora ele já traz com mais qualidade esse gráfico, tá vendo? Olha, ele já vem mostrando, eu posso fazer em rosca. Vamos usar aqui o gráfico de rosca para você estar acompanhando. Então a primeira coisa que tem aqui, eu vou tirar aqui, mostrar a lista dos campos, não é necessário agora. E até a tabela, olha, você pode pôr, se for uma informação que você vai atualizar constantemente, você tem a opção, por exemplo, olha, coloquei o gráfico aqui e vem aqui, ó, e oculto essa tabela, olha, sua planilha fica só com gráficos, se for algo que você vai mostrar é, constantemente, né? E você estiver passando aqui, você pode deixar sua planilha. E agora nós vamos começar a configurar essa estrutura. Você tem várias opções de configurar. Primeiro é quando você clica aqui na área do gráfico, olha, ele aparece esse maisinho aqui, ó. Então, se você clicar aqui, ele vai te falar o seguinte: você quer trazer o que nele? Ah, eu quero trazer legenda. Você pode trazer à direita, você pode trazer na parte superior, você pode trazer à esquerda, né, na parte inferior. Então, essa parte da legenda aqui, ela vai te dar a opção de onde você quer trazer. Outra questão que tem aqui é o título do gráfico. O que que é esse título do gráfico? Se você só desmarcar aqui, ó, ele apagou o total, tá vendo? Olha, o título aqui ele tá como total. E aí você consegue colocar aqui o título sobreposto horizontal ou fazer mais opções. Nesse caso aqui, eu vou deixar o título, mas eu vou tirar a legenda, ok? Outra questão que nós temos aqui é essa, quando ele traz aqui a soma do total, e nós vamos aqui remover esse campo, ó. Cliquei nele, vou remover o campo. Opa, deixa eu desfazer aqui. Não é remover o campo. Ocultar, botão de campo. Desculpa. E aí, quando a gente faz isso, olha, o gráfico já fica aqui pronto, né? Então nós vamos aqui agora, clicamos de novo em cima do gráfico e aí nós vamos aqui no design. No design eu tenho mais opções de gráficos aqui, então eu posso trazer ele maior com a informação dentro. Eu posso trazer, olha, esse aqui já traz separado, tá vendo? E aí a gente vai agora trabalhando essas opções aqui para gente fazer. Então aqui nessa estrutura ele traz a legenda novamente e eu posso vir aqui e tirar essa legenda. Na opção de rótulos de dados, eu posso trazer também um texto explicativo desse desse campo, né? E aí você pode ter mais opções.
E aí vamos ver quais são as opções. Quando você clica em mais opções, ele abre aqui a estrutura, ok? Então ele traz aqui o nome da categoria, né? E se ele trouxer aqui o nome da série, vamos ver, olha, ele traz o nome da série. Como a gente está pegando o total, a soma, né, a coluna total, ele está trazendo aqui como total. Então, é o nome da categoria, que é o valor, e aquilo que eu falei, ó, ele traz a porcentagem. Se eu tirar a porcentagem aqui, ele vai trazer só o gráfico, né? Eu clico aqui novamente, eu tenho que selecionar ele e vem aqui, ó, no gráfico. E aí ele vai trazer aqui a informação, ok? Então ele traz ali o nome, né? Eu vou pôr para trazer a porcentagem, mas se eu quisesse trazer o valor, ele traria também o valor. Eu posso trazer sem a informação, tá vendo? Só que você precisa lembrar sempre, ele precisa do 100%, porque ele mostra toda a estrutura. Então ele sempre vai, vou deixar aqui como percentual para a gente ver aqui que ele mantém um 100% aqui, ok? Então vamos lá também, continuando, e eu vou trazer aqui a opções de rótulo, nome da categoria, beleza? Só para a gente saber de onde eu estou falando. Por isso eu tirei aqui a questão do título. Você pode alterar o título aqui também, né? Então você pode vir aqui e definir que é vendas por estado, ok? Então você definiu que ela tem um percentual e aí você consegue, por exemplo, eu quero mudar a categoria aqui, questão de cor do preenchimento. Observe que ele está azul. Eu quero trazer uma outra cor aqui. Eu quero mudar essa estrutura. Olha, eu consigo vir. Olha, observem. Primeira coisa é o seguinte: quando eu clico aqui, ele seleciona os três, ok? Mas aí eu clico em apenas uma estrutura. Olha, se eu clicar apenas em um, eu estou selecionando apenas ele e aí eu passo a gerar a opção de alterar, ok? Então eu clicando aqui em cima dele, ele seleciona todo o gráfico e eu quero mudar só essa cor. Eu venho aqui e vou selecionar a cor que eu quero para ele, ok? Então aqui eu consigo fazer essa mudança, né, trazendo uma nova estrutura de cor. Eu consigo mudar, por exemplo, preenchimento gradiente. Olha, observe que ele vai preenchendo diferente, né? Então eu posso aqui pegar uma nova cor aqui, olha, ele vai trazer uma cor diferente, mesma coisa aqui, eu posso trazer um preenchimento gradiente. E aí eu venho aqui, seleciono uma cor, olha. E aí eu consigo aqui, ó, movimentando e mostrando onde que vai estar a maior estrutura dessa cor que eu estou colocando, onde ele vai modificando, né? E eu tenho várias opções aqui. Eu vou deixar a princípio no sólido, que é para a gente manter aqui uma visão do que a gente está fazendo, mas trazendo outras cores aqui para dentro desse gráfico, ok? Mesma coisa aqui, o plano de fundo. Observe que ele está branco e eu consigo vir cá e colocar uma outra cor nele, ok? Então ele está selecionado, ó. Observe qual que é a diferença do gráfico. Eu estou com ele sem nada selecionado. Se eu clico aqui, ó, do lado de fora do gráfico, eu estou selecionando o plano de fundo, que é essa parte externa. Então eu consigo vir aqui e alterar essa cor desse plano de fundo, né, de acordo com a minha necessidade. E aí eu consigo, por exemplo, aqui jogar ele em gradiente também, olha. Eu consigo colocar, selecionando o campo, eu consigo definir a cor, né? Então, por exemplo, aqui, olha, eu defino a cor do plano de fundo,
né? Então deixa eu voltar aqui sem preenchimento, vou deixar ele sem preenchimento aqui e vou alterar, por exemplo, a fonte, né? Então eu consigo em cada parte aqui alterar a situação. Então cliquei aqui em cima dele, vem na página inicial aqui, ó, eu consigo colocar a fonte da cor que eu quiser, né, que for mais viável aí para a estrutura que você definir. Você consegue, clicando aqui, você consegue aumentar o tamanho dela. Olha, eu quero definir, né, essa estrutura. Então você consegue aumentar aqui, por exemplo, o tamanho do gráfico dentro da estrutura. Olha, você tem várias opções, ele é bem maleável aqui, mas o que eu quero mostrar para você é essa opção de você, primeiro, de você saber que o gráfico de pizza sempre vai mostrar 100%, né? Ele tem algumas opções, aqui no caso eu estou usando rosca, mas eu posso vir aqui e falar, não, achei que não ficou legal, eu quero mudar, por exemplo, o tipo de gráfico, eu quero de pizza, o 3D, é, e aí eu posso, em cima dessa parte, selecionar também e destacar ela. Olha como que eu consigo arrastando apenas, tá, galera? Então, ó, arrastando a gente consegue destacar esse gráfico, ele fica bem maleável aqui no caso, né? E consigo juntar ele novamente simplesmente clicando em cima dele e arrastando com o mouse, tá, galera? Então, assim, é, ele serve para isso, né? Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma. Aqui você clicando em cima, você consegue tratar aqui, ó. Observe que aqui ele está trazendo branco, né? Eu consigo. Deixa eu ver se eu tenho opção de sem. Ele não tem aqui a opção, ele tem a opção sem preenchimento, tá vendo? E aí na bordas você coloca sem linhas também, que ele traz a informação. E aí sempre a mesma situação. Quero mudar aqui, trazer mais para cá, quero deixar ele mais centralizado, né? Quero aumentar aqui o tamanho. Eu preciso aumentar, como que eu faço? Eu posso negritar, eu posso aumentar o tamanho da fonte, eu posso colorir ela mais evidente aqui com a cor que for necessário. Ah, eu consigo fazer cores separadas para cada um, né? Então eu posso vir aqui, ó, definir a cor que melhor se adapta aqui para cada região, mostrando de acordo com as cores definidas, né? Então, assim, você clicando nesse maisinho aqui, ele já vai te dar as opções aqui que o gráfico traz para você, e você clicando em mais opções, ele abre essa segunda estrutura aqui, e bem como aqui em formatar você tem várias opções onde você consegue tá definindo aí os layouts de cores, né, criando ferramentas aqui de busca. E agora, galera, eu vou mostrar para vocês aqui uma dica legal aqui dessa estrutura também, que é o que? Eu consigo inserir aqui, ó, uma segmentação, né? Eu já tinha falado sobre segmentação, mas eu vou inserir uma aqui só para você entender. Eu quero saber por estado o produto que mais vende. Olha que legal. Então eu tenho aqui três tipos de produto, ok? Então em cima desses três tipos eu vou primeiro mudar aqui uma estrutura onde eu coloco ela por coluna. Deixa eu só.
Eu vou tirar aqui o cabeçalho do produto, né? Que ele já vai tirar aqui, já vai deixar só os produtos em si. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui a princípio é isso, e eu consigo aqui, ó, já ir definindo, por exemplo, eu quero saber o produto A, como que ficou? Aí o produto A já muda a estrutura, olha. Ele já fala que é 75% em Minas Gerais. O produto B, o Rio de Janeiro já aumenta a sua participação em São Paulo, perde. O produto C, olha, o Rio de Janeiro já passa a ter um efeito maior. Então aqui, ó, a gente consegue criar, tratar essa apresentação da, da segmentação de dados, né? Então aqui a gente consegue estruturar algumas coisas nele, né? É, como posição, como cor. É, aqui em opções aqui ele também abre algumas outras opções aqui e você consegue ir trabalhando essas opções, configurar. Eu posso colocar aqui, ó, se eu não quero ela assim, eu quero ela em colunas, eu venho em opções aqui em cima e aumento aqui para 3. Olha como que ele fica os dados agora. Eu deixo ele segmentado, mas aqui em cima, ok? Então, assim, a gente consegue trabalhar ela aqui e você tem a opção de selecionando os três, ele desmarca novamente quem que estava selecionado e aí você consegue ir trabalhando o seu gráfico, né? Você consegue ir mudando essa forma do gráfico aqui, ó. Quando você vem aqui na estrutura, né, você consegue ir mudando a apresentação desse gráfico. Formas 3D, e aí você consegue aqui, ó, na base superior aqui, por exemplo, você consegue encurvar o seu gráfico. Olha que legal. Como que ele fica bem definido aqui. Olha, ele todo ficou agora 3D. Eu consigo aumentar essa, essa pontuação aqui de largura, né? Observe que ele vai ficando, olha. Se você observar aqui nessa estrutura, olha como que ele está ficando mais arredondado à medida que eu vou alterando aqui a estrutura. Então fica um gráfico mais bonito, assim, com design mais agradável de ver, né? Se você abre ele, olha, ele já vai destacar aqui para você muito melhor essa estrutura. Então, você vai conseguir aqui ir trabalhando o seu gráfico e colocando ele da maneira que você desejar aí, beleza? Essa foi a dica de hoje aí sobre o gráfico de pizza. Foi bom ter você aqui com a gente aqui durante essa passada aqui, né? Aqui é um compartilhamento de informações onde a gente tem por objetivo te auxiliar aí a sair do básico do Excel, a utilizar as informações que o Excel tem para te auxiliar aí, ok? Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu curtir aí, dá um seu like aí para que a gente possa saber como que foi a sua visão dele. Comente também, né? Se gostou e acha que tem alguém que precisa, compartilha essa informação. É bom que outras pessoas conheçam o canal, né? Para que nós possamos aí ir divulgando cada vez mais e mudando essa estrutura de pouco conhecimento do Excel. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.